bem-vindos à nossa TV Araxá Educa. Sou a professora Tatiana e vamos trabalhar um pouquinho hoje com a nossa querida matemática. Bem, nós já falamos um pouquinho sobre o conhecimento da matemática, de onde ela surgiu, a necessidade de ter a matemática em nossa vida. Falamos um pouquinho da história do número, da necessidade de registrar e hoje vamos dar continuidade e falar um pouquinho do nosso sistema de numeração decimal. Mas, antes de começarmos a falar um pouquinho do nosso sistema indo-arábico, vamos tentar, então, falar sobre a importância, né? Para que os números servem? Então, antes de entendermos o nosso sistema de numeração, vamos pensar, para que usamos o nosso número? Para que você usa os números? Ele está presente o tempo todo na nossa vida. Na matemática, nós já sabemos que ela é super importante, inclusive, o coração de todas as matérias. Mas para que a gente usa o número? Vamos ver comigo? Primeira coisa, nós vamos utilizar, então, para contar. Contar a quantidade de dedos, contar a quantidade de alunos numa sala. Quantos alunos tem na sua classe? Olha, no meu aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. Na sua, quantos alunos? Nossa, muitos alunos, que bacana, deve ser muito legal para fazer amizade. Podemos também contar a quantidade de ovos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que belo omelete que vai dar, hein? Ai, até me deu uma fome agora. Não, tudo bem, eu não vou mexer com seus ovinhos. Vamos passar para frente. Então, além da quantidade, né, que vamos, então, contar, nós vamos usar os números também para fazer medições, para medir, por exemplo, vamos medir a quantidade de lajotas que vamos precisar para colocar no chão, ou quantidade de telhas que eu vou colocar, né? A quantidade nós vamos contar, mas eu preciso saber o tamanho, né? Aquele tamanho, quantos metros que eu vou precisar de lajota, quantas lajotas, porque cada uma tem uma metragem. Também vou precisar medir as horas. Opa! Nossa, falta pouquinho para acabar a nossa aula. Ai, não! Olha, que legal! Eu preciso também medir a quantidade de litros, a quantidade, então, que eu preciso colocar na minha receita. Peguei os ovinhos ali emprestados na nossa galinha para fazer aquele delicioso bolo de chocolate. E eu preciso saber, então, quantos gramas. Fique esperto, hein? Quantos gramas. Senão, eles vão te entregar aquela grama verdinha para você plantar no seu quintal. Então, é o grama, combinado? E também aqui, esse aqui eu tô fora. E aí, você tá podendo pensar? Depois dessa pandemia, não quero nem ver essa balança. Mas temos que pesar o quilo dos alimentos. Aí sim. Vamos utilizar também os números para identificar. Ele vai servir aqui como código, não como quantidade ou medição. Então aqui eu tenho o número do telefone, aqui eu tenho o número da placa do carro, o número da minha casa. Então são códigos utilizados para fazer uma identificação. Vamos usar os números também para ordenar, para colocar ordem. Vamos lá, quem vai ser o primeiro da fila? Quem vai ser o segundo? Faz a fila para receber esse lanche gostoso na merenda. Ai, que fome de novo, né? Essa aula hoje está mais para uma culinária. Podemos também falar quem vai chegar em primeiro lugar na corrida. Eu sou vencedor. Então, nós vamos dar ordem, ordenar o número de chegada e vamos trabalhar, então, com a ordem através do símbolozinho. Então, número ordinal, tá? Primeiro lugar. Então, 1 e primeiro, combinado? Agora, nós vamos retomar, então, a nossa aula. Nós estamos falando sobre a história dos números. Vimos agora como que usamos o número. Qual é a forma? A importância desse número. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema. O sistema de numeração indo-arábico. Bem, já vimos que indo vem lá da Índia. E nós já vimos que vem aperfeiçoando através dos árabes. Vamos então ver um pouquinho das suas características. Esse nosso sistema de numeração,
ele vai possibilitar a representação de qualquer número. Então, eu vou representar qualquer quantidade. Infinitas possibilidades, lembram? Bem, só que eu só vou utilizar 10 algarismos. Então, aqui nós vamos ter uma diferença entre número e algarismo. O algarismo, ele é um símbolo. Então, símbolos vão ser algarismos. Quer dizer, ele não vai representar quantidade. Aqui eu tenho os 10. Ó, mas não é até o 9, professora? Claro, mas nós vamos ter também a representação do zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos, 10 símbolos. E quando vamos, então, juntá-los, vamos criar qualquer quantidade, os números. Aqui, nós temos duas características bem especiais. E essas características têm que estar bem claras na nossa cabecinha para darmos continuidade a todas as nossas aulas. Bem, a primeira característica é que o sistema de numeração, ele é posicional. Então, vai depender da posição. Eu estou de frente para vocês. Ou eu estou de lado. Eu mudei a minha posição. Então, eu mudei também meu foco de visão, não foi? A mesma coisa acontece com o número quando ele muda sua posição. Ele muda algo que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, primeira coisa que nós temos que ficar muito espertos é que o algarismo, ele vai depender da sua posição. Então, nós falamos que o sistema de numeração nosso é um sistema posicional, porque está de acordo com a sua posição, o seu local. Então, se ele está de frente, eu estou olhando bem retinho. Agora, se eu estou de lado, eu não consigo ter a visão de vocês. Eu estou olhando para cá. Isso vai fazer diferença na minha posição e vai fazer diferença também no número. Então, para serem contados com mais facilidade, os objetos são reunidos em grupos de 10. Essa é uma outra característica. Além da posição, nós temos aqui uma característica que é uma numeração decimal. Então, além de posicional, ele é decimal. Quer dizer, eu vou contar em grupos de 10 em 10. Vamos lá. A posição está tranquila. E contar de 10 em 10 também. Vamos lembrar os outros. Lá no número romano, nós então falamos de 1, depois o 5, depois o 10, representamos por letra. Nos egípcios, nós vamos representar 10, 100, 1000. E aqui, então, nós vamos ter decimal. Por isso, o nome da nossa aula, numeração decimal, ok? Vamos lá, então, aprendendo um pouquinho mais com os exemplos. Nós temos, então, duas características. A primeira, posicional. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, hoje eu tenho um aluno que tem 12 anos. Então, ele tem 12 anos. Eu utilizei o algarismo 1 e o algarismo 2. O irmão desse meu aluno, ele tem 21 anos. Eu usei os mesmos algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 2. Só que eu mudei a posição. Aqui o 1 veio primeiro e o 2 depois. No caso do seu irmão, então aqui, vamos lá, é o José e aqui é o Fernando. O José tem 12 anos e o Fernando tem 21. Só de mudar a posição, eu também mudei a quantidade. Isso significa falar que ele é posicional. O algarismo, ele vai representar a posição que ele está no número. Então, 1 é o algarismo. Só que aqui, ele está representando o quê? A dezena, 10. Então, na verdade, aqui eu tenho 10 mais 2. Aqui já é diferente do Fernando.
O Fernando, quem está representando a unidade é o número 1, então representa um só. Mas quem está representando a dezena é o número 2. Então são duas dezenas, é contagem de 10 em 10, grupos de 10. Então aqui eu tenho 20. Viu a diferença? Esse 2, duas unidades. Esse, 20. Então aqui eu tenho representação de 2 quadradinhos. E aqui eu tenho de 20 quadradinhos. Então aqui, ó, representando 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10 quadradinhos. Então, o que nós podemos tirar de conclusão? Que o nosso sistema de numeração, que foi feito pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes, esse nosso sistema, ele é posicional, depende da posição, e ele está fazendo um grupo de 10. Então, de 10 em 10, eu vou fazer um grupo. Vamos ver um pouquinho mais? A posição está ok? Conseguimos entender posicional? Então, nós vamos lá agora para a segunda parte, o grupo de 10. Então, nós vamos começar formando o nosso número. O nosso número nós formamos lá na unidade, de 1 em 1. Então, vamos colocar a nossa unidade. Uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra que eu falei que é decimal? De 10 em 10? Então, na casinha da unidade, só cabem 9. Porque se eu tiver 10, eu criei um novo grupo. Então, aqui eu tenho 9 unidades. Se eu colocar mais um, eu vou fazer o quê? Eu tenho 9 unidades. Se eu criar mais um, eu vou ter o 10. Tá vendo que agora eu tenho um grupo, 2 grupos? Por isso, decimal de 10 em 10. Eu vou ter de grupos em grupos. Então, aqui, eu vou pegar todas essas unidades que eu transformei em outro grupo. Vou passar para cá, ó, para a minha dezena. Essa dezena, eu vou contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu estou contando de 10 em 10. Enquanto eu estou com 90, eu tenho 2 grupos. O grupo da unidade e o grupo agora da dezena. 2 grupos. Quando eu passo para o 100, eu formo um outro grupo. Agora são 3, ó. 3 grupos. Então, eu vou pegar todas essas dezenas e vou formar o meu terceiro grupo, que é o grupo da centena. Isso aqui nós chamamos de QP, tá? Ou algumas professoras também chamam de QVL. Qual tá certo? Os dois. QP significa quadro posicional, de acordo com a posição. E QVL significa quadro de valor e lugar. Valor depende do lugar, quer dizer, depende da posição. Então, se eu estou na dezena, vale 10. Se eu estou na unidade, vale 1. E se eu estou na centena? Eu vou fazer aqui 100 em 100, tá? Então, aqui eu vou tratar de 100 em 100, até chegar ao 1000. Vou passar para um outro grupo. Depois eu vou fazer 10.000, eu vou fazer outro grupo. 100.000, outro grupo. 1 milhão, outro grupo. Toda vez que eu tiver 10 do mesmo grupo, eu passo para um outro. Então, eu tenho 10 unidades, eu passo para uma dezena. 10 dezenas, eu passo para centena. 100 centenas, eu passo
para a unidade de milhar. Ficou claro até aqui? Esse momento é para compreendermos, então, que o nosso sistema tem duas características muito importantes. A primeira característica é que o valor ele é posicional. Então, eu posso ter algarismos iguais. Por exemplo, eu vou trabalhar com algarismo 1, 2 e 3. Combinado? Então, eu vou ter aqui, 3, 2, 1. Ou vou ter 2, 1, 3. Os mesmos símbolos, os mesmos algarismos, só que em posição diferente. Aqui, o 3 vale 300 e aqui o 3 vale 3. Olha a diferença. Aqui eu estou no grupo da unidade, contando de 1 em 1, e aqui eu estou no grupo da centena, contando de 100 em 100. Então, esse número é 321 e o de baixo, 213. Percebe? Então, o nosso sistema, ele vai depender da posição. A outra característica extremamente importante é que ele é decimal. Então, a cada 10 do conjunto, eu passo para o próximo. Eu tenho 10 unidades, passo para dezena. 10 dezenas, eu passo para centena. Ok? Então, se isso ficou bem claro, parabéns. Se ainda não ficou, vamos lá, assista novamente, pergunte para alguém mais velho, que já fez, não fiquem com dúvida, tá? Essa parte aqui é muito importante. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aprendido um pouquinho mais, tá tudo tranquilo. Combinado? Espero vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais. Bons estudos!